Capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Amor e prudência ao julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Comentário do capítulo 7. Jesus mostra que é possível ajudar nosso semelhante com conselhos e críticas, bem como devemos estar sempre dispostos a aprender, avaliar e ensinar. Entretanto, como cristãos, nosso dever é amar antes de julgar.
Um coração repleto do amor de Deus não será acusador, mesquinho, invejoso, crítico, contumaz ou difamador. A marca do cristão deveria ser seu amor irrestrito e altruísta pelo próximo, em especial por seus irmãos em Cristo, como também está em João capítulo 13, versículo 5. Jesus usou muitas histórias, parábolas e figuras de linguagem para ensinar. No capítulo 19, versículo 24 de Mateus, por exemplo, ele fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Nesta outra hipérbole, ele compara uma partícula de serragem ou pedaço de qualquer material com uma grande trave, viga, de madeira usada na estrutura de construções para destacar a humildade, carinho e sensibilidade que devemos ter para com o nosso semelhante, quando tivermos de emitir um juízo, criticar ou aconselhar, pois somos sujeitos a erros, fraquezas e dificuldades iguais ou maiores que os de qualquer pessoa. Jesus explica que o bem e o mal têm às vezes certa semelhança inicial, podendo enganar alguém ingênuo ou desinformado. A pedra a que Jesus se refere era parecida com os pães orientais da época, redondos, achatados e endurecidos. Por isso o pão suportava longas viagens e era quebrado para ser servido. A cobra peçonhenta é semelhante às enguias comestíveis apreciadas pela culinária da época. O Senhor é Pai bondoso e fica feliz em dar os presentes, dádivas que seus filhos lhe pedem, mas só Ele sabe o que é realmente bom para cada um de nós. Este versículo é conhecido em todos os continentes como a regra de ouro, a manifestação prática do amor cristão. Orienta-nos Jesus aqui quanto ao procedimento diário. O amor, sem egoísmos, deve ser a força motriz das nossas ações, como também está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, concedendo ao próximo o que buscamos para nosso próprio bem. Devemos chegar ao ponto máximo do amor e da fé em Deus, que é retribuir com o bem a qualquer pessoa que por algum motivo nos ferir ou fizer qualquer mal. Foi assim que Deus respondeu à rebelião e indiferença da humanidade, oferecendo-se em sacrifício para nos salvar pela graça, como está também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A lei e os profetas é uma referência a toda a Escritura Sagrada, tanto em sua letra como em seu pleno conteúdo, como também está em Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Jesus denomina o caminho para o céu de porta estreita, ou caminho difícil, em algumas versões, caminho apertado. Não porque Deus tenha diminuído sua generosidade, graça e desejo de salvar a todos, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao contrário, estamos vivendo a época da graça, onde todos, mais do que nunca, são bem-vindos ao reino de Deus. Entretanto, poucos permanecerão no caminho, porque jamais foram dele realmente, e não suportam o negar-se a si mesmo, as renúncias do eu, nem os apelos de uma sociedade cada vez mais hedonista e materialista. A ideia e a figura dos dois caminhos é muito anterior a Cristo, data de 400 a.C. e foi difundida através do trabalho filosófico de Sócrates. O mesmo pensamento reaparece em duas grandes obras do primeiro século depois de Cristo, a Didaquê e a Epístola de Barnabé. Os doutores da lei, em grego, gramateis, nomikoi, e os mestres da lei, em grego, nomodidaskaloi, eram técnicos no estudo da lei de Moisés, Torá. Em princípio, era uma função reservada aos sacerdotes. Esdras, um homem de Deus, acumulou as funções de sacerdote e escriba, em hebraico,
soferim. Com o passar do tempo, os escribas se tornaram extremamente formais e espiritualmente estéreis. Além disso, muitos se envolveram com o partido político dos fariseus e deixaram de ser imparciais em relação ao ensino da lei. Jesus, entretanto, ensinava com exousia, em grego, poder sobrenatural, que a todos deixava maravilhados, pasmos, atônitos, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Isso despertou a inveja e o ódio de muitos líderes religiosos contra Jesus Cristo.